Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu venho aqui a essa tribuna hoje até para falar um pouco sobre números, meu caro presidente, senador Oswaldo Sobrinho, apresentados pelo secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul em reunião ontem na Comissão de Assuntos Econômicos. E estou trazendo esse tema de novo, parece o samba de uma nota só, para falar novamente sobre o Pacto Federativo e a carga tributária brasileira e a situação dos estados. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, nessa apresentação feita pelo secretário de Fazenda, Jader, ele mostra, entre outras transparências, entre outras telas, primeiro, a carga tributária disponível depois das transferências intergovernamentais. E é importante, esses números vão até 2007, nós temos na esfera federal 58,14%, na esfera estadual 25,27% e na esfera municipal 16,59%, completando 100% do pacote todo de tributos. Portanto, a União ficando com quase 60% desse bolo. É importante registrar também, senhor presidente, e essa exposição é uma exposição bastante didática, e um outro detalhe importante também apresentado pelo secretário Jader ontem. Primeiro, a questão da arrecadação direta em percentual do PIB e o respectivo aumento da carga tributária. Se a gente olhar a evolução ao longo do tempo entre União, estados e municípios, a União fica com 24,4%, os estados com 8,6% e os municípios com 1,8%. Portanto, só por esses números nós podemos avaliar a situação delicada que os estados e municípios enfrentam no seu dia a dia, no seu cotidiano. Senhor presidente, é importante destacar que os vários programas de desoneração para legitimamente incentivar as indústrias, especificamente com relação aos impostos que são partilhados, que é o caso do IPI, do Imposto de Renda, isso tem trazido prejuízos aos estados. E eu gostaria de registrar aqui que o aumento das fontes de receita da União não compartilhadas e a redução das fontes compartilhadas, IPI e Imposto de Renda, isso está trazendo uma série de consequências dramáticas para os estados e para os municípios. Se, por um lado, se desonera para fazer com que a indústria se aqueça, por outro lado, os recursos repassados aos estados, especialmente no que se refere ao IPI e ao Imposto de Renda, eles se tornam menores. E com as consequências que todos nós sabemos e que principalmente Mato Grosso do Sul sofre e tem sofrido ao longo dos últimos anos. É importante registrar, senhor presidente, que com a isenção de IPI e a consequente redução de receita de Mato Grosso do Sul, nós saímos, em 1988, de 76,2% para 45,5%. Enquanto que as outras receitas, que não são partilhadas, subiram de 23,8% para 54,5%. Por aí a gente já pode avaliar os impactos nas contas do nosso Estado e, consequentemente, dos municípios pelo não repasse do FPM. Hoje, a nossa realidade, senhor presidente, senadores e senadoras, é que na composição da arrecadação de Mato Grosso do Sul, 90% hoje é ICMS. 90%. E é importante registrar também que o peso do ICMS nas receitas correntes das unidades da Federação, em percentual, o Mato Grosso do Sul está em 4º lugar.
só está atrás de São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina com 58,36%. Um ponto que eu não podia deixar de destacar, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a evolução da dívida de Mato Grosso do Sul. Nós, em 1998, Estado Novo, devíamos 2,258 bilhões. Vossa Excelência, que é nosso irmão mato-grossense, hoje nós devemos 7,63 bilhões. E parece incrível, pagamos 6,05 bilhões da dívida e devemos ainda esses 7,63 bilhões. Ou seja, tínhamos 2, pagamos 6 e devemos 7. Portanto, é uma coisa absolutamente fora de qualquer contexto e de qualquer lógica. Abordemos agora a Lei Candir, a Lei Complementar de 87, a famosa Lei Candir, que retirou da incidência do ICMS as operações e prestações que destinam ao exterior produtos primários e semi-elaborados. Senhor presidente, algumas coisas que são importantes aqui, dignas de registro. Todo ano eu fui relator do Orçamento Geral da União, todo ano a batalha no orçamento é para fechar o número da Lei Candir. Todo ano. Esses ressarcimentos eles estão congelados, sem nenhuma correção, desde 2003. Quando eu fui relator, eu botei lá na Lei Candir 3,9 bilhões. No orçamento de 2012, o valor global diminuiu de 3,9 para 3,4 bilhões. E o pior, a metade desse valor, 1,9 bi, ela sempre dependeu anualmente da edição de medida provisória. E com um detalhe importante, a União só tem feito os repasses aos estados no último quadrimestre de cada ano, em 4 parcelas. Quando deveria, para se ter uma lógica no fluxo de caixa, ou pelo menos um planejamento do fluxo de caixa, começar a recolher mensalmente a partir de janeiro. Nesse ano, senhor presidente, nós corremos o risco de não ter nem essa medida provisória. Imagine os estados exportadores, como o estado de Vossa Excelência e o nosso, em Mato Grosso do Sul, o que nós podemos sofrer com a Lei Candir. Tem um gráfico aqui, a redução do ressarcimento da Lei Candir, ela vem caindo desde 96, quando recolheu 77%, 2011 recolheu 9,72%. E se brincar, em 2013 é zero. Mato Grosso do Sul já teve perdas com a Lei Candir, recursos esses que deveriam ser utilizados na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura, de 96 a 2011 foram 3,77 bilhões de reais. 3,77 bilhões de reais. E pasmem, os estados, as perdas nacionais da Lei Candir, 87,9 bilhões. Ou seja, 88 bilhões de Lei Candir para o Brasil inteiro. Senhor presidente, dentro desse quadro, é absolutamente impossível os estados da federação sobreviverem. E eu não podia aqui também deixar como registro alguns dados importantes. Os gastos públicos em saúde de 2000, a União tinha 60%, os estados 18,5% e os municípios 21,7%. Cumprimentar o senador Armando Lacerda aqui presente, Márcio Lacerda, perdão, grande companheiro, e muito bem-vindo aqui à casa que sempre foi de Vossa Excelência. E agora, no ano de 2010, 45% a União saiu de 60% para 45%, 27% dos estados subiu de 18,5% para 27%, e 28,4% dos municípios subindo de 21% para 28%. Então, nós estamos numa marcha absolutamente de sobrecarga dos estados, dos municípios, e a União lentamente
emagrecendo na sua participação. Eu dei esses dados aqui da saúde. E gostaria de lembrar aqui a emenda 29, que foi regulamentada, ela não fixou o percentual da União, mas fixou dos estados 12% da receita corrente líquida e os municípios 15%. E é importante registrar, senhor presidente, só num exercício rápido aqui, em 2011, com a regulamentação da emenda 29, nós teríamos que gastar adicionalmente mais 200 milhões de reais para atingir os 12% da receita líquida, que é o preconizado na emenda. E nesse quadro devastador de perda de arrecadação e de um quadro cada vez pior. A questão dos professores, senhor presidente. Nós estabelecemos através da lei federal o piso salarial profissional nacional do magistério, absolutamente legítimo e uma grande conquista da educação. E com uma regra clara, a atualização vai utilizar o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos atos iniciais do ensino fundamental urbano. Senhor presidente, para que se tenha uma ideia num quadro comparativo entre inflação e o índice do Fundeb, que leva à correção do reajuste do piso, 2009 e 2010 a inflação foi 4,11, o reajuste 7,86. 2010 e 2011, 6,46, o reajuste 15,85. 2011 e 2012, a inflação 6,08, o reajuste 22,22. E a previsão de 2012 e 2013 é um reajuste de 21,25, uma inflação próxima de 6. Todo mundo entende a importância que a educação tem para o nosso país e principalmente professores bem remunerados. Mas há um absoluto desequilíbrio nesse pacto federativo entre as receitas da União, dos estados e municípios. E é por isso que nós estamos nessa situação grave, séria. E aí, senhor presidente, Vossa Excelência me permitindo, eu vou tratar de um assunto que vem me dedicando já há alguns anos e, junto com o senador Eduardo Braga, junto com o senador Walter Pinheiro, junto com o senador Lindbergh, trabalho esse executado na Comissão de Assuntos Econômicos. Foi feito um esforço gigantesco. Primeiro, votamos a lei dos portos lá, a lei que, sem dúvida nenhuma, garantia competitividade aos nossos produtos em função de incentivos criados em portos de alguns estados brasileiros e que estimulava o quê? O desemprego, né? E a perda de competitividade dos produtos nacionais. Essa lei foi de extrema relevância, aprovada num clima extremamente tenso, mas que, sem dúvida nenhuma, trouxe grandes benefícios ao Brasil. Depois veio a discussão de um pacto federativo para se terminar de uma vez por todas com a guerra fiscal. Fizemos audiências públicas, conversamos com secretários de Fazenda, com governadores. Hoje, senhor presidente, 24 estados aceitam a proposta. 3 estados não. E dos 3, 2, as razões são políticas. E 1, talvez, econômicas. Esse processo não avança. Segundo alegam, por razões políticas, porque 2014 está aí. Então, nós estamos num quadro hoje, onde, em vez do cachorro balançar o rabo é que balança o cachorro. Ou seja, 2 ou 3 estados impedem que seja feita uma reforma que talvez é a maior reforma econômica desse país nos últimos anos. Que é o quê? Que é a unificação das alíquotas em 4%, suavemente, até 2028, criando um fundo de compensação para ressarcir os estados que promoveram legitimamente esses incentivos e criando um fundo de desenvolvimento regional que esse fundo sim funcionaria como incentivador de novos projetos.
Essa construção foi dificílima. Nós, há 3 semanas atrás, praticamente consolidamos o entendimento. Quando aí, um dos estados, dos 27, reagiu sem respaldo técnico nenhum, e aí foram acompanhados politicamente por mais 2 estados da nossa federação. Aparentemente, isso não vai ser mais sequer tratado. E aí, já que nós estamos preocupados com bombas fiscais, vem uma bomba aí, que é a súmula vinculante do STF, que inviabiliza todos os incentivos dados pelos estados brasileiros. Existem algumas empresas que já tiveram os seus incentivos judicializados, são perdas de 1,3 bi, 1,5 bi, 1,8 bi. No momento onde o Brasil busca segurança jurídica para que atraia investimentos, nós estamos diante de uma situação absurda. Ou seja, não buscando uma solução para convalidar esses incentivos e, consequentemente, colocando uma espada de Damocles na cabeça de quem acreditou no nosso país, de quem acreditou nas unidades da nossa federação. E, aparentemente, está tudo bem. Alguns vêm aqui e me falam assim, não, esse ano nós só convalidamos os incentivos. E a guerra fiscal continua. Quanto vai custar a guerra fiscal para o país? Toda ela judicializada. Aliás, o Brasil ultimamente virou um país, todo ele judicializado. Virou um país de advogados. Tudo no Brasil é judicializado. Os órgãos de controle hoje valem mais do que os órgãos fins. Então nós estamos vivendo num verdadeiro impasse. São chicanas e mais chicanas que impedem o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Então eu quero aqui registrar a minha indignação e a minha não compreensão do governo federal não ter a percepção nítida do que representa essa reforma. Agora, ouvi falar que nem o indexador da dívida é motivo de discussão. E se houver discussão de indexador, é só daqui para frente. Eu mostrei aqui os números do meu estado. Meu estado devia 2, pagou 6 e deve 7. Como é que um país pode viver diante de um quadro absolutamente surreal? E não é só Mato Grosso do Sul que está assim. Mato Grosso também e outros estados da federação, capitais importantes do país. Ah, mas a nossa responsabilidade é para não temos que evitar as bombas fiscais. Senador Delcídio, o Rio Grande do Sul na mesma linha, sem querer atrapalhar, eu estou concordando com Vossa Excelência, a situação do Rio Grande do Sul é gravíssima. Quanto mais a gente paga, mais deve. Quanto a gente mais paga, mais deve. Então, senhor presidente, nós estamos numa situação absolutamente inacreditável. Isso foi negociado com o governo, foi negociado na Câmara. A correção daqui para frente e a correção para trás via Selic, que diminuiu o estoque da dívida. Agora diz que não vale mais. Eu sou testemunha dessa negociação, porque eu participei ativamente de todas essas discussões. Então nós estamos num processo de letargia que o povo brasileiro vai pagar a conta, os nossos estados vão pagar a conta. Portanto, senhor presidente, é absolutamente incompreensível essa absoluta letargia. É como se o país dormisse até o final do ano que vem, esperando as eleições. E uma reforma com esse perfil, uma reforma desse porte, não é possível que o Congresso Nacional não responda. Continua a guerra fiscal, não convalidamos incentivos, não se aplicar alguma coisa no serviço da dívida, é indexador daqui para frente, o patrasmente fica do jeito que está. E eu entendo que a preocupação do governo
com as bombas fiscais são de outros projetos que tramitam aqui no Congresso, e não esse do indexador da dívida, que foi negociado exaustivamente aqui nessa casa. Bem. Portanto, senhor presidente, eu queria só um pouquinho mais de uma tolerância de Vossa Excelência, um pouco mais de tempo, que eu vou dar uma parte para o senador Cristóvão, o senador Paim, e depois eu faço a conclusão aqui da minha fala, se Vossa Excelência concordar. Senador Cristóvão. Senador Delcídio, o senhor traz aqui um assunto que poucos têm falado, mas que talvez seja o mais grave de todos os problemas que ameaçam a condução do Brasil para o futuro que desejamos. É o caos institucional. Nós vivemos um tsunami legislativo. Eu não tenho a menor inveja hoje de um empresário no Brasil, e nem de um dirigente de órgão público, porque ele nunca sabe o que vai acontecer na semana seguinte. Seja por causa das leis que surgem e que mudam completamente, como no caso dos subsídios. Como é que o empresário decide investir numa alternativa em vez de outra alternativa, se daí a 2 meses essa alternativa que ele não investiu recebe subsídios? Aqui ele investiu, não recebe subsídios ou até perde subsídios. Como é que um dirigente de órgão público faz um investimento sem saber se o Tribunal de Contas vai permitir ou não que continue a avançar? Ou se quem venceu na licitação por um preço mínimo, às vezes sem qualificação técnica, vai quebrar no meio da construção, como a gente tem visto, inclusive em entidades de pesquisas nas universidades. Esse caos institucional ameaça todo o funcionamento do nosso pacto social. Aliás, não é um assunto que eu discuta, mas você vê até como se trata a condenação agora do chamado mensalão. As interpretações são as mais variadas do que é prisão domiciliar, de quais são as razões que justificam isso, que não justificam. Estamos num caos. E isso ameaça o funcionamento. E nós não vemos os candidatos a presidente, que já estão aí, definirem como algo fundamental do período dele, de 4 anos, por ordem institucional no país. É interessante que a gente vive uma estabilidade democrática, mas não está sabendo usar essa estabilidade democrática para criar instrumentos estáveis no funcionamento do Estado e da sociedade brasileira. Sem dúvida nenhuma. E aí não vai ter jeito, porque a gente fica batendo com a cabeça cada dia. Há pouco nós conversávamos aqui a maneira como se trata a Petrobras hoje. A falta de uma política clara de reajuste de preços do petróleo, que é feita conforme a vontade dos governantes, o que se fez até pouco tempo atrás com a política de juros, em que se baixou os juros por uma decisão política, agora se tem que subir os juros por decisão política, sem regra. Quem sabe qual vai ser a próxima taxa de juros? Vai ser 11 ou vai ser 9? Perdemos um norte, estamos desbussolados por causa desse tsunami legislativo, que gera um caos institucional no país. Eu fico satisfeito que o senhor tenha trazido esse assunto com base em um único item, que é o problema da dívida dos estados e da reforma fiscal. Mas é muito mais amplo e mereceria uma reflexão nossa. Lamentavelmente, a gente aqui não consegue fazer essa reflexão. A Comissão de Futuro, que o presidente Renan criou, que o senador Luiz Henrique é o presidente, eu sou o relator, a gente vai se debruçar sobre isso. Mas eu tenho certeza que vai ficar um discurso teórico, meio acadêmico. Politicamente, o lugar é aqui. Ou nas nossas comissões. Ou nas nossas comissões, sobretudo a CCJ, a Comissão de Economia, mas é muito preocupante. E o pior é que os tsunamis, a gente só vê o resultado depois que eles chegam. Esse aí já chegou e a gente não está percebendo, a não ser que venha não mais o caos, mas uma grande tragédia. Eu creio que o senhor está tentando nos despertar. É tempo ainda de despertar.
e nos pormos de acordo. Quais são as regras que vão nortear os diversos atores brasileiros daqui para frente? Se não tivermos isso, não temos futuro. Muito obrigado, muito lúcido a avaliação de Vossa Excelência, como sempre, senador Cristóvão. E isso me preocupa muito, porque nós temos estabilidade democrática, mas não temos estabilidade de funcionamento das instituições, o que é extremamente preocupante, além da insegurança jurídica que Vossa Excelência acabou aqui de fazer uma explanação muito clara e muito correta da nossa realidade. Senador Paim. Senador Delcídio, se tiver problema de tempo, eu abro mão até do meu tempo para Vossa Excelência, pela importância do tema. Vossa Excelência, como sempre, tem coragem, tem firmeza, tem convicção, é respeitoso com todo mundo, expressa seu ponto de vista. Esta questão da dívida dos estados, a primeira informação que eu recebi, que era o senador Eunício que estava trancando. Falamos com o senador Eunício, ele disse, de minha parte está liberado, o meu parecer é favorável. Depois me disseram que o problema é com o Vitalzinho, nosso Vital. Falei que o Vital para mim, vota a semana que vem e já disse que vai votar a semana que vem. Falei com o presidente Renan, mesma situação, ele disse, vota a matéria esse ano, nós vamos votar. Por isso que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência de forma rápida. Vossa Excelência tem toda a razão. Foi sinalizado para todos os estados, foi anunciado que esse acordo foi construído com o governo e o Congresso. O compromisso que nós tínhamos aqui é só não alterar o projeto. E nós dissemos, não vamos alterar e vamos aprovar. Por isso que Vossa Excelência tem razão, o Congresso tem que se posicionar. Eu tenho quase certeza que a presidenta não vai vetar se nós aprovarmos essa matéria. Bom, se vetar, o nosso dever é derrubar o veto. Muito obrigado, senador Paim, pela precisão também, Vossa Excelência, que acompanha esse processo muito de perto e há muito tempo, e preocupado, inclusive, não só com o seu Rio Grande do Sul, mas com o nosso país. E, senhor presidente, eu gostaria só de registrar que um projeto como esses projetos todos que foram aqui citados, não adianta fazer cara de paisagem, que a hora que o castelo ruir, as responsabilidades vão estar muito bem definidas. Porque não é brincadeira o que pode vir a acontecer com o país, não só sob o ponto de vista da convalidação dos incentivos, sob o ponto de vista da renegociação das dívidas, até por essa distribuição absolutamente fora de compasso entre estados, municípios e a própria União, né? Mas, acima de tudo, o prejuízo e as dificuldades para os governadores e para as empresas. E, mais especificamente, para o nosso país, especialmente no que se refere à insegurança jurídica e um desestímulo a quem quer investir. E, senhor presidente, e para concluir, eu só queria fazer um registro aqui, outro tema que é de interesse de todos os senadores e senadoras aqui, é o comércio eletrônico. Outra coisa inacreditável, nós não entendemos o porquê que isso não caminha. Eu apresentei uma PEC 197, de 2012. Nós discutimos a exaustão aqui no Senado esse projeto. Aprovamos por unanimidade no plenário. O que isso quer dizer? Hoje, praticamente, pouquíssimos estados da federação recolhem o ICMS de comércio eletrônico. O que esse projeto procurava fazer? Redistribuir o ICMS para que houvesse um partilhamento mais justo desses recursos, que estavam centrados basicamente em São Paulo. Negociamos com a bancada de São Paulo aqui no Senado, aprovamos o projeto. O projeto foi para a Câmara. Não anda. Para Vossa Excelência ter uma ideia, o e-commerce, o Brasil já é o quarto maior, vai ser o quarto maior país em e-commerce até 2015. A projeção de crescimento até lá, 43,3%. O faturamento do Brasil em e-commerce, ele saltou de 4,4 bi em 2006 e foi para 18,7 em 2011. Olha o salto. As vendas do e-commerce brasileiro em 2017 devem atingir 25 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, a pujança desse negócio. Mato Grosso do Sul,
os números de Mato Grosso devem ser maiores, pelo tamanho do estado. 2011, nós perdemos 43,7 milhões. 2012, 64. 2013, vamos perder 100. 2014, nós vamos perder 150. E não acontece absolutamente nada. Além das perdas que os estados têm por desemprego, porque quem tem loja, por exemplo, disputa com alguém que tem um escritóriozinho e vende camisa, como eu vendo, mas pela internet. Ou seja, fatores que são fundamentais para a arrecadação, para a geração de emprego nos estados, isso tudo vai ter um preço também. Então, não aprovar esse projeto, eu não entendo essa paralisação absoluta, no sentido de realmente buscar esses ganhos que os estados merecem. Portanto, senhor presidente, e agora para concluir mesmo, num ano que, no meu ponto de vista, nós poderíamos fechar muito bem com uma reforma desse porte, porque essa reforma do ICMS, ela representa 70% de uma reforma tributária. E as outras reformas não caminharam porque tentaram fazer grandes reformas, macro-reformas. Por isso é que não funcionaram. Se nós começássemos pelo ICMS, nós já teríamos um avanço tremendo nesse fronte que é fundamental para que o Brasil se consolide como um país que tenha desenvolvimento econômico, social e cidadania. Eu não podia deixar de registrar isso e agradecer mais uma vez, meu caro presidente, a paciência de Vossa Excelência. Aliás, eu só pediria desculpa ao senador, porque eu não poderia de maneira alguma cortar a palavra do senador Delcídio, primeiro porque o que ele falou de Mato Grosso do Sul é o mesmo que nós falamos de Mato Grosso. Então eu faço as palavras dele as nossas, aqui de mim e do senador Márcio Lacerda. Segundo, que na verdade é como se fosse a mãe comendo os filhos. É o que está acontecendo hoje na nação brasileira com relação a esse tema que ele aborda aqui. É um negócio assim completamente monstruoso. Mato Grosso passa pela mesma situação e nós que estamos lá sofrendo essas dificuldades, fazemos toda a lição de casa, mas lastimavelmente nos toma tudo que nós fazemos. Essa é a grande verdade. Parabenizo Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. E eu de Mato Grosso do Sul, também lá de Fátima do Sul, e quero dizer que me sinto muito feliz por ter o senhor como nosso representante. Antes que o senador Cristóvão faça uma palavra, eu quero aqui parabenizar e dar as boas-vindas ao senador Márcio Lacerda, que é um homem senador de Mato Grosso, trabalhou nessa casa aqui durante 8 anos, mais 4 anos na Câmara dos Deputados, mais 4 anos na Assembleia Legislativa, 4 anos como vereador, depois vice-governador e governador de Mato Grosso. E o senador Márcio Lacerda é uma das figuras exponenciais do nosso Estado, um grande doutrinador e um grande político.